O crescimento da economia vai contra a organização financeira das pessoas? A economia precisa de consumo para crescer, mas as pessoas devem consumir menos para manter o equilíbrio financeiro. Então, são objetivos opostos? São os mercados que incentivam o consumismo? Eu sou Ana Luísa Carvalho, sou planejadora financeira e eu quero te dizer que, na verdade, economia e finanças pessoais têm uma correlação positiva e não negativa. Ou seja, quando uma vai bem, é altamente provável que a outra vá bem também. E vice-versa. O contrário também é verdadeiro. Quando uma vai mal, é provável que a outra também decline. O crescimento da economia é benéfico para as finanças das pessoas, à medida que permite aumentar a renda, os salários, da população. Já quando a economia vai mal, tende a gerar desemprego, achatamento de renda, encarecimento ou escassez de produtos essenciais, como alimentos e remédios, e empobrecimento da população. E o que acontece quando uma sociedade tem suas finanças pessoais equilibradas? Ou seja, consome o necessário e também o desejado, mas mantém uma taxa de poupança, fazendo reserva para emergências, planos de viagens, aposentadoria, etc. Aí, nesse caso, a economia tende a apresentar um crescimento sustentável ao longo do tempo. Claro que há diversos outros fatores, mas olhando só para a questão do consumo, além do consumo imediato, do necessário e do desejado, é a poupança das pessoas que financia o desenvolvimento de novos projetos, como pesquisas de saúde, vacina, novos tratamentos, melhorias urbanas, transporte, saneamento, infraestrutura, tecnologias mais sustentáveis, entre centenas de outros. Agora, se as finanças pessoais de uma determinada sociedade estiverem mal, o impacto será negativo na economia também. Uma pessoa que consome em excesso se endivida e fica inadimplente. Essa inadimplência gera um custo extra para as outras pessoas que gostariam de financiar um imóvel ou pegar um empréstimo para abrir um negócio ou fazer uma faculdade, por exemplo. Para se ter uma ideia, um estudo do Serasa divulgado em junho de 2023 calculou que o total de inadimplência no Brasil está em mais de 340 bilhões de reais. De forma bem simplista, os valores não pagos e os custos oriundos dele, como empresas de cobrança, advogados, processos judiciais, etc., são rateados entre os novos empréstimos em forma de taxa de juros mais altas. Quando a inadimplência cai, o custo, incluindo essa previsão de prejuízo, cai também. E é isso que abre espaço para juros menores. Além disso, quando uma população tem taxa de poupança baixa, isso significa que quem tem menos dinheiro disponível não vai conseguir financiar os projetos da sociedade. Ou seja, não vai ter dinheiro daquela população, da poupança daquela população, para financiar saúde, infraestrutura, educação, etc. E tem mais. Se as pessoas não poupam para o seu próprio futuro, na velhice elas vão depender mais do governo, da caridade, da ajuda de familiares, e isso vai renovando o ciclo vicioso. E o consumo? Onde é que ele entra? Bem, o consumo é sim um dos pilares do crescimento de uma economia, mas não é o único, está longe de ser o único. Mas o ponto principal aqui é que consumo é diferente de consumismo. Em um planejamento financeiro pessoal, não se deve nunca cortar os gastos supérfluos. Além disso, é preciso ter em mente que lazer é essencial ao ser humano. Mas uma coisa é o consumo e outra, bem diferente, é o consumismo. Apesar de serem bem diferentes, a linha divisória é tênue para quem está dentro da situação.
O consumismo já entra muito mais na esfera da psicologia do que da economia. Mas quando é que o consumo se torna excessivo? Vira consumismo. Quando você descarrega o emocional nas compras. Não é que todo consumo precisa ser racional. Ao contrário, nós podemos e devemos direcionar o nosso dinheiro para o que nos traz satisfação. Mas se toda a sua satisfação vem de produtos ou serviços comprados, tem alguma coisa errada aí. Eu tenho inúmeros exemplos de alunos e de clientes, mas eu vou resumir apenas 2. Antes disso, se você está em paz com suas finanças e se sente bem com a fatura do seu cartão, não há nada de errado. Agora, se você sente que nunca tem dinheiro para nada, acha que ganha bem, mas nunca sobra, ou está sempre endividado, aí sim é hora de olhar para o seu consumo. Imagina uma pessoa endividada que precisa atrasar uma conta, alguma das suas contas, todo mês por falta de dinheiro, mas que compra um livro por semana. Ana, mas espera aí, livro é estudo, é investimento. Sim, é verdade. Mas quando eu sugeri a essa pessoa de ler livros emprestados ou de bibliotecas, ela disse que não consegue, que ela precisa ter o livro. Quando eu mencionei a possibilidade de trocar livros com alguém, alguma outra pessoa que também goste muito de leitura, ela achou a ideia um absurdo. E quando finalmente eu propus de revender alguns dos seus livros, alguns que ela já tivesse lido, para usar esse dinheiro para comprar novos, ela disse que se sente traindo os personagens, palavras dela. Isso não é mais consumo, isso é consumismo. O outro exemplo é o seguinte: imagina uma pessoa que considera o seu próprio salário bom, mas que não consegue pagar o aluguel. Quando ela parou para olhar os seus custos, quase metade do salário vai em gastos com bem-estar. Eram diversas atividades físicas e vários tipos de terapias por semana, inúmeros suplementos alimentares, consultas mensais com endocrinologistas, nutricionistas, nutrólogos, entre outros profissionais. Ela não tinha um problema de saúde tão grave que justificasse, apenas situações aí comuns de todo mundo que está envelhecendo. Investir em saúde física, mental e emocional é muito importante, mas não a ponto de colapsar a saúde financeira. Esses são apenas alguns dos exemplos mais extremos. O mais comum são situações menos gritantes, mas que também incomodam e vão minando as finanças ao longo dos anos. Se você quer saber se seus gastos são o mais legítimo consumo necessário e desejado, ou se estão beirando o consumismo, liste seus custos de forma detalhada, por cerca de 3 meses pelo menos, e observe. Precisando de ajuda, me chama aqui. Se você gostou desse vídeo, curte e já compartilha com quem precisa saber disso. Obrigada. Tchau, tchau.